Evangelho, domingo da 24ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizes que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 24ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia de hoje nos leva ao Evangelho de São Marcos, ao 8º capítulo do Evangelho de São Marcos. E Jesus hoje começa tendo como interlocutores os discípulos. Com mais frequência aparece no texto do Evangelho o Senhor tendo como interlocutores os fariseus, ou então a multidão, e depois chegando até os discípulos. Mas hoje o Evangelho começa com o Senhor falando primeiro com os seus discípulos, ou seja, tendo a presença deles ao seu lado para começar o diálogo. E é Pedro que vai tomar a palavra em nome dos discípulos para responder ao que pergunta Jesus. Na segunda leitura, nós ouvimos a carta de São Tiago, onde o apóstolo nos fala a respeito da fé e as obras da fé. Muito bem. Sendo a fé um dom precioso de Deus que nos é entregue, tem, por sua origem, o próprio Deus. Trata-se de um dom divino que nos foi concedido, mas cuja a presença em nossas vidas nos move a uma escolha: agir e viver segundo a fé. É ouvindo e vendo o testemunho do Senhor por nós que nos é entregue o dom transmitido aos apóstolos. Mas, ao recebermos tão precioso dom, esse mesmo dom começa agora a modelar a nossa vida, a iluminar os nossos gestos, a iluminar as nossas decisões e escolhas, de maneira que todo o nosso viver possa ser, finalmente, sob a luz da fé. Desse modo, o dom que o Senhor nos concede para que nós possamos vivê-lo, ou viver à luz desse dom, sob a sua ação. E isso irá realizar as obras, os frutos decorrentes do que nos foi entregue por Deus. Agora nós voltamos. Do grupo dos fariseus, do grupo da multidão, os discípulos são aqueles que convivem
de maneira mais próxima do Senhor, que veem de maneira mais intensa tudo aquilo que o Senhor realiza. Desse modo, não apenas recebem o dom de Deus, que é o dom da fé, pois Pedro só consegue afirmar que Jesus é o Messias porque o Pai lhe revelou, porque lhe foi concedido dom para que ele pudesse reconhecê-lo, mas o convívio com Jesus leva os discípulos a amadurecer aquela decisão, aquela escolha que o padre acabou de dizer que é essencial, pois o dom nos foi entregue para que ele possa ser escolhido e modelado, ser escolhido e colocado como luz para os nossos passos, a fim de modelar o nosso agir. E eles, melhor do que outros, têm a possibilidade de viver exatamente isso. Entretanto, quando Jesus fala para eles a respeito da paixão e dos sofrimentos, Pedro se agita. E agitando-se, por um instante, não se deixa conduzir por aquilo que Deus lhe deu, pelo dom da fé. Como assim, Padre Fábio? Olhem que interessante. Jesus fala aos discípulos a respeito do que vai acontecer. Ensina-os abertamente, diz o texto, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Trata-se do anúncio de um tempo de grande sofrimento, de grande dor que está por chegar. Mas o dom foi entregue, o dom da fé. Eles tinham a possibilidade de, compreendendo que o Senhor está anunciando que um tempo difícil está por chegar, poderiam admitir a certeza de que Deus os guiaria através desse tempo difícil, mesmo que Jesus não tivesse dito a respeito da ressurreição. Obviamente seria mais difícil. Vendo e acompanhando de perto a cura dos doentes, o conhecimento que o Senhor tinha dos corações, acompanhando de perto a ressurreição dos mortos, como a filha de Jairo, como depois Lázaro, que eles verão bem de perto, acompanhando o poder do Senhor sobre os espíritos das trevas, a submissão que impunha contra eles, a cura dos enfermos e o esplendor da boa nova do Evangelho anunciada, eles tinham testemunhos e sinais suficientes para, com o dom recebido por Deus, responderem: seja feita a vossa vontade, Senhor. Nós te seguiremos e te acompanharemos, mesmo nesse caminho, pois sabemos que tudo está em tuas mãos. Pedro não havia dito que Jesus era o Messias, ou seja, que era o Senhor de sua vida? Pois bem. Mas naquele momento, o anúncio da parte de Deus, da parte do Senhor, que um tempo difícil estava por começar, impacta tão grandemente sobre a vida de Pedro, que mesmo tendo recebido o dom, mesmo tendo visto tudo o que viu, ele não consegue ouvir que Jesus diz que depois desse itinerário tão difícil, marcado por muito sofrimento, ele ressuscitará, ele triunfará. E ali, por um instante, Pedro pensa em acreditar que o que ele acha ou o que ele vê possa ser melhor do que aquilo que Deus lhe diz. Vejam, meus irmãos, também nós podemos ver a vida de um modo distinto daquele que o Senhor nos mostra e distinto da forma como Ele vê. Também nós podemos pensar algo daquilo que Deus nos disse, como a multidão pensava a respeito de Jesus. Por um momento nós podemos, por conta da agitação e do medo que o nosso coração prove a respeito daquilo que Deus nos falou,
pensarmos que o nosso modo de ver e de viver seja de alguma forma superior em qualidade àquilo que o Senhor nos disse. Porém, nunca deixe de escolher o teu Senhor. Nunca deixe de escolher o que o Senhor te diga. Naquele momento em que Pedro arriscou seriamente de não escolher para si o que o Senhor lhe havia dito, o próprio Senhor veio em seu socorro. O repreende dessa forma, o salva de seguir pela própria vontade, a fim de que ele possa seguir pela vontade do Senhor. O que significa dizer que ele veio em socorro de Pedro, para que Pedro não se perdesse e soubesse o caminho a seguir, e soubesse a direção, soubesse por onde continuar seus passos. E Pedro acata e o segue, como nós bem o sabemos. Dessa forma, no momento seguinte a esse episódio, em que o Senhor mesmo não permite que o apóstolo se perca, pois vem ele ao encontro de Pedro com palavras duras, porque afinal, diante de uma resistência grande, a força de Deus. Ele traz o apóstolo outra vez para o seu itinerário, e voltando-se, a multidão agora fala a respeito do seguimento a ele. Tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo, significa colocar Deus por primeiro na nossa vida. Não só Pedro, mas todos nós somos chamados a colocar o Senhor e sua vontade em primeiro lugar. Renunciar-se a si mesmo significa sair do centro e colocar o Senhor com a sua palavra e a sua vontade no centro da nossa vida. Porque se ali o colocarmos, se assim escolhermos, o Senhor nos ajudará a termos na vida espaço para todos os nossos irmãos e irmãs. Não faltará espaço para que o próximo também esteja presente na sua vida. Renuncie a si mesmo e segue-me. Depois, o Senhor acrescenta ainda: todo aquele que procurar salvar a sua vida irá perdê-la. Mas quem procurar oferecer a sua vida, esse a receberá. O que significa que todo aquele que escolhe viver só para si, salvar a sua vida das situações difíceis, por exemplo, procurar salvar a sua vida daquela realidade, se ele não aceita o itinerário de sofrimento que Deus está anunciando que acontecerá, perderá a sua vida. Porque abraçando esse itinerário, existe a promessa e a certeza da ressurreição, ou seja, da vitória sobre todo aquele sofrimento. Mas seguindo um outro caminho, isso não é dito que acontecerá. Então, por um instante, pensa em salvar a vida do sofrimento, de algo que possa parecer muito exigente, mas no final estou arriscando seriamente de perdê-la. Que o Senhor, que o bom Deus nos ajude a escolher sempre entregar a nossa vida por Ele, abrir espaço para colocá-lo à frente, e desse modo encontraremos sempre espaço para os nossos irmãos e irmãs estarem presentes na nossa vida. E que a nossa escolha de seguir o que nos diz nosso Senhor seja renovada diariamente, pois o Senhor nos leva para a certeza da vida eterna. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, nossa Mãe das Dores, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.